Nosso tema hoje é: Jesus é identificado como o Salvador do mundo por meio do Evangelho que ele pregou. No programa passado, nós estudamos o tema O Evangelho de Jesus. Tivemos a oportunidade de, pelas Escrituras, identificar que Jesus e seus discípulos pregaram o Evangelho do Reino. E acreditamos que o Evangelho pregado por Jesus foi o mesmo que Abraão creu. Jesus pregava o reino anunciado pelos profetas. Sua mensagem era harmoniosa com as palavras dos profetas. Mostramos que Jesus deu provas mais do que suficientes de que ele tem poder de salvar o mundo. E você que não teve a oportunidade de ouvir os programas passados, solicite e enviaremos os áudios a você. Hoje estaremos apresentando então o programa número 8 e temos certeza que se você ouvir os programas anteriores, sua compreensão será maior. Uma pena que hoje não estaremos aqui com o nosso cooperador, o cooperador Giliardi, devido a alguns problemas técnicos. Queremos aqui, pela graça de Deus, trazer a você a palavra do Senhor como ele anunciou aos seus profetas. Hoje estaremos buscando dentro dos escritos de Mateus, principalmente Marcos, Lucas e João, como Jesus era identificado pelos que ouviram a sua pregação. Nosso tema: Jesus é identificado como o Salvador do mundo por meio do Evangelho que ele pregou. Não seria correto nós começarmos o nosso estudo sem ouvir o testemunho de João o Batista. Afinal, ele é o precursor de Jesus. Muitas pessoas não têm conhecimento desta palavra precursor. Precursor, que ou que precede, anuncia, plenuncia, é aquele que vem antes, prepara ou indica a vinda ou acontecimento de algo. O que vai adiante anuncia algo de novo, você antecipa a alguém ou a algo. Então João é aquele que foi preparado por Deus para vir na frente e anunciar o Messias, o nosso Senhor Jesus. João, capítulo 1, versículo 19 ao 31. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem. Perguntaram assim: quem és tu? E confessou, João confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então o quê? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. E disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E disse: eu sou, João diz, a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. E os que tinham sido enviados eram os fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. E João respondeu e disse a eles: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias da alparca. Essas coisas aconteceram lá em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem, João disse, que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizo com água. João, nosso irmão, João Batista, ele traz uma mensagem anunciando a vinda do nosso Senhor Jesus. No início do texto fica claro que as pessoas pensavam que João Batista fosse o Cristo. Elas achavam que João fosse o Cristo. É muito triste, eu digo, é muito triste mesmo, que hoje o termo Cristo não é ainda conhecido corretamente no meio da cristandade. Cristo é um termo usado em português para traduzir a palavra grega Christos, que significa ungido. A palavra Cristo significa ungido. O termo grego, por sua vez, é uma tradução do termo hebraico Machia. Machia é o termo hebraico, transliterado para o português como Messias. Então a palavra Cristo quer dizer Messias, que quer dizer ungido. O texto que vamos ler, eu vou trazer um texto aqui, deixa claro que o testemunho de João o Batista acendia na mente de quem o ouvia a promessa do nascimento do Messias. Amém? Esse texto está em João 1, versículo 40 e 41. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João.
Ouviram quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ouviram quando João diz, ele virá, eu vim para anunciar. Este André achou primeiro o seu irmão Simão e disse, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Achamos. Eles reconheciam Jesus como o ungido de Deus. Temos uma profecia que sem dúvida nos traz afirmativas reveladoras a respeito do ungido de Deus. É o Salmo capítulo 2, versículo 1 ao 12. Nosso Deus diz assim, por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governadores consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhe falará na sua ira e no seu furor os turbará. Deus diz assim, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. Qual é o decreto? O Senhor me diz, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios, que é as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Acreditamos não haver dúvida de que o texto que acabamos de ler esteja falando de Jesus, o Rei ungido de Deus, que regerá as nações. Graças a Deus por esta palavra. João 1, versículo 35 ao 37, no dia seguinte, João estava outra vez ali. E 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso, seguiram a Jesus. João não pregava para que as pessoas o seguissem. João anunciava a Jesus que viria e orientava as pessoas, por meio da palavra que trazia, a seguir a Jesus. João o Batista apresentava Jesus como o Cordeiro de Deus. João 1, versículo 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que o pecado no mundo é a causa desta ruína que nós conhecemos. E Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nossa mente volta a Gênesis 3, versículo 15, quando Deus prometeu, naquele momento muito triste, que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. As pessoas viam em Jesus alguém que tinha o poder de tirar o pecado do mundo. Percebemos que o testemunho de João a respeito de Jesus segue em harmonia com a palavra dos profetas. Isso é maravilhoso. João 1, 44 a 49. Era Filipe de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe, ele encontra Natanael e disse assim, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, Moisés e os profetas escreveu, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe diz, vem ver. E Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Natanael ficou admirado e disse, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Filipe deixou claro que ele identificou Jesus por meio das palavras dos profetas. E Natanael consegue identificar Jesus como o Filho de Deus, o Rei de Israel. Eu fico a pensar, João, o precursor de Jesus, João, ele era um daqueles que identificava as profecias a respeito de Jesus com muita facilidade. E João pregou uma palavra poderosa, por isso diz a palavra do Senhor que ele era poderoso em palavras. Ele pregou uma palavra poderosa, ele trouxe aquilo que os profetas falou de Jesus. Eu creio que João não deixou passar nada do que os profetas falou a respeito de Jesus para que as pessoas percebessem que Jesus, de fato, é o Cristo, o Salvador do mundo. É aquele que tem poder de mudar a nossa história. 1 João 4, versículo 14, os discípulos, eles testificavam que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. A nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que breve voltará. Nós oramos constantemente, venha o teu reino, graças a Deus. João, nosso irmão, após entender o evangelho do reino, aqui o João evangelista, ele consegue identificar que o nascimento de Jesus e o seu sacrifício foi um ato de amor de Deus ao mundo. E assim ele testemunha que Deus enviou Jesus para salvar o mundo.
João 3, versículos 16 e 17. Porque Deus, são as palavras do nosso irmão João, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Graças a Deus. Você percebe que a crença do nosso irmão João está em perfeita harmonia com a palavra dos profetas e o evangelho que Jesus anunciou. Infelizmente, hoje nós encontramos um evangelho todo deturpado, estranho às escrituras, não é harmônico com as palavras dos profetas, é um evangelho que exclui Israel das promessas de Deus, é um evangelho que apossa das promessas que Deus fez a Israel, as pessoas apossam dela excluindo Israel. E nós temos aqui um testemunho, a mulher samaritana confirma que conhecia as profecias que anunciavam a vinda do Messias. E eu creio que ela conhecia por quê? Porque ouviu até de João também, posso falar. João 4, versículo 25 ao 26. João 4, 25 ao 26. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier nos anunciará tudo. E Jesus disse à mulher: sou eu que falo contigo, eu sou o Messias. Eu acredito que a mulher levou um espanto. Vamos ler como agiu a samaritana ao ouvir da boca de Jesus que ele era o Messias. João 4, versículo 28 ao 29. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, a vasilha que ela ia pegar água, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram da cidade e foram ter com Jesus. Tudo indica que a mulher samaritana tinha ouvido, por meio da pregação de João o Batista, a respeito de Jesus. Eu já disse, João o Batista, ele foi o profeta precursor, ele foi aquele que veio antes para anunciar a vinda de Jesus, para anunciar o nascimento do Messias. Eu acredito que nenhum profeta dominou tantas profecias a respeito de Jesus como João o Batista. Eu creio nisso. João Batista, ao testemunhar de Jesus, ele dizia: eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizo com água. João 1, versículo 31. João 3, versículo 25, houve então a questão entre os discípulos de João e o judeu acerca da purificação. João 3, versículo 26 ao 30. Foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. E João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Graças a Deus por esta compreensão da palavra. As pessoas iam a João até com um pouco de revolta. Aí o Senhor deu testemunho dele, agora ele está lá batizando mais gente. E João disse que ele cresça e que eu diminua. A pregação de João Batista e o seu testemunho a respeito do Messias fazia as pessoas se lembrar das palavras dos profetas que anunciavam a vinda do Messias. Não podemos esquecer que a palavra Messias quer dizer ungido. Jesus é o rei ungido da parte de Deus para ser o futuro governante do mundo. Que palavra maravilhosa, nós cremos nisso. Deus diz: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Pede-me e eu darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. E tu os esmigalharás com a vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Salmos capítulo 2, versículo 6 ao 9. Que Deus possa encher o teu coração, meu amigo, minha amiga, de graça, de paz, para que assim a palavra do Senhor possa achar lugar sempre no seu coração. Vamos retornar à narrativa a respeito da mulher samaritana? João 4, versículo 28 ao 30. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Não podemos esquecer que o termo Cristo, quando entendido, nos leva a entender muito a respeito das obras que Jesus realizou e vai realizar. João 4, versículo 39 ao 42. A mulher chamou os homens, e muitos dos samaritanos daquela cidade, os samaritanos, creram nele, pela palavra da mulher, creram pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto eu tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram a Jesus que ficasse com eles.
e ficou ali 2 dias com eles. E muito mais creram nele, em Jesus, por causa da sua palavra, creram em Jesus pela palavra de Jesus. E aí eles diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. Nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Fico maravilhado ao ler passagem das Escrituras que provam o quanto as pessoas entendiam ao ouvirem o Evangelho do Reino ser pregado por Jesus. Elas nunca tinham na mente delas uma ida aos céus. Elas nunca tinham na mente dela um inferno de chama, de fogo para sempre. Elas nunca tinham na mente dela um suplício, um sofrimento eterno para aquelas pessoas que não conseguem entender a palavra do nosso Deus. Elas não compreendiam que Deus poria fogo no mundo. Elas olhavam e compreendiam que Jesus era o Salvador do mundo. Nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. João 4, versículo 42, dizia a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Nos dias de Jesus, as pessoas entendiam com facilidade que Jesus é o Salvador do mundo. Essa compreensão vem da harmonia da pregação de Jesus com as palavras dos profetas que anunciavam a vinda de um rei e um reino. Graças a Deus. Mesmo com toda a orientação dos profetas, as pessoas nos dias de Jesus resistiam a Deus, resistiam às palavras de Jesus. Jesus disse aos seus conterrâneos, se vós cresces em Moisés, creríeis em mim. Porque de mim escreveu Moisés. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? João 5, versículo 46 ao 47. Jesus deixa claro que o evangelho que ele pregava tinha o aval dos profetas e que recusar as palavras dos profetas era a causa da cegueira da grande maioria nos seus dias. Infelizmente, ainda em nossos dias, persiste essa cegueira causada pelo mesmo comportamento das pessoas em não acreditar nos escritos dos profetas. Quantos, eu quero dizer, dizem crer em Deus, porém não conhecem sua palavra que foi transmitida na boca dos seus profetas. Eles acreditam hoje as pessoas nos profetas modernos, naquelas pessoas que tomam o púlpito e dizem, eu sou profeta de Deus, profetizo uma bênção na sua vida, e não sei o que, não sei o que. Elas acreditam nesse tipo de profeta, mas elas não creem nos profetas que anunciam Jesus com sua verdadeira missão, salvar o mundo. João 1, 29, Jesus é identificado por João como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o descendente da mulher que ferirá o diabo na cabeça. Eu creio nisso. O texto afirma, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não faz sentido Jesus tirar o pecado do mundo e depois Deus pôr fogo ou destruir o mundo. Faz sentido? O pecado é a causa do mal no mundo. O evangelho que pregamos resolve o problema que surgiu no Éden. Pregar um evangelho que não resolve o problema que surgiu no Éden é a mesma coisa que receber um diagnóstico de uma doença e tomar remédio errado. João Batista veio trazendo ao povo o conhecimento da salvação. Vamos ler o que o sacerdote Zacarias, pai de João Batista, disse da missão de seu filho. Vamos ler? Lucas 1, versículo 76 a 80. O Zacarias diz assim, ó, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino João crescia, tornava-se robusto em espírito e esteve no deserto até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Lucas 3, versículo 2 ao 6. Sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E João percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, e todo vale se encherá. E se abaixará todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. A compreensão a respeito de Jesus, ela só é entendida pelos profetas. Se você recusar os profetas, você terá uma compreensão tortuosa
uma compreensão que não será direita. Por isso diz, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Como se aplanam? Pela palavra dos profetas. Agora, se você recusa a palavra dos profetas, você terá uma compreensão errada a respeito do Messias. E foi isso que aconteceu nos dias de João, nos dias de Jesus. As pessoas não aceitavam a orientação dos profetas e por isso acabaram recusando Jesus como o ungido da parte de Deus. Jesus é a salvação de Deus. 1 João 4,14, vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Graças a Deus. O mundo precisa de um Salvador e Deus assim trouxe esse Salvador para nós. Graças a Deus. João 1, versículo 68 ao 70. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Como ele falou, como ele anunciou desde o princípio do mundo. Se você, meu amigo, é um crente que tem dificuldade em acreditar nos profetas, você terá uma fé tortuosa, o seu caminho não será um caminho plano. Agora, quando nós cremos na palavra dos profetas, nós temos uma compreensão exata a respeito de Jesus. Amém? Nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Essa salvação foi anunciada desde o princípio do mundo. Você lembra da queda de Adão e Eva e da promessa de um que esmagaria a cabeça do diabo? Tito, nosso irmão Tito, no capítulo 2 e versículo 11, ele diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Efésios, capítulo 2, versículo 17 ao 20. E vindo ele, evangelizou a paz. Jesus evangelizou a paz. A vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Aos que estavam longe e aos que estavam perto. Porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Graças a Deus. Jesus, a principal pedra da esquina. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O evangelho que a igreja de Deus prega tem o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu creio nisso e as escrituras assim apontam. Nosso irmão Pedro escreveu na sua primeira epístola, 1 Pedro 1:10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Os profetas falaram dessa graça. Agora, se você não dá atenção aos profetas, infelizmente você terá uma compreensão errada. Nosso irmão Pedro, 1 Pedro 1, versículo 3 ao 15, ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tem um Deus e o Deus dele é o Pai dele. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, guardada nos céus, porque descerá do céu, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já preste a se revelar no último tempo. Uma salvação prestes a revelar no último tempo. Do que está falando aqui? Da salvação do mundo de forma geral. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco contristados com várias tentações. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ao qual, não havendo visto, nós não vimos Jesus, mas amamos, no qual não vendo agora, mas crendo, nós cremos. Vós alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que a vós foi dado. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejaram bem atentar, os anjos quiseram pregar o Evangelho,
Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento sede sóbrio. Esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Acredita naquilo que está revelado a respeito de Jesus, não naquilo que os homens estão falando. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Nós não podemos ter uma esperança que não seja a esperança anunciada pelos profetas. Não podemos ter. Bendito seja Deus por sua palavra. Atos 13, versículo 32 ao 34. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. E que ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar à corrupção, disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Não é possível pregarmos um evangelho diferente do que creu Abraão, Davi e os profetas. Não podemos pregar. Nosso irmão Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 1, Romanos 1, versículo 1 ao 6. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, um evangelho prometido aos profetas. Não é uma notícia que não seja verdadeira, uma boa notícia. O evangelho é a boa notícia. O evangelho, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Recebemos pelo seu nome, quero dizer a você, meu amigo, leia as Escrituras, descubra a importância do nome de Jesus, descubra a importância do nome de Jesus. Pelo qual recebemos a graça do apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. E entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus. Graças a Deus. Eu li Romanos 1, versículo 1 ao 6. Romanos 4, 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão e a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Abraão era um homem, que creu no evangelho. Ele cria que era herdeiro do mundo e não que Deus ia destruir o mundo. Ele cria que herdaria o mundo, que o mundo passaria a ser de Deus novamente. E ele, como filho de Deus, seria herdeiro desse mundo. As pessoas têm dificuldade em entender que Jesus é o Salvador do mundo. Não conseguem crer que Jesus veio desfazer as obras do diabo, que não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Tivemos a oportunidade, então, de conferir que as pessoas identificavam Jesus como o rei ungido de Deus e o recebia como Salvador do mundo. Graças a Deus. Nosso irmão João escreveu na sua primeira epístola, 1 João 4,14, ele não só viu, mas testificou que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Nossos irmãos pregavam. Quero terminar aqui lendo o Apocalipse 11, versículo 15 ao 18. O sétimo anjo tocou a sua trombeta. Nós estamos lendo aqui o toque da sétima trombeta, que é a trombeta que anuncia a volta de Jesus. E ao toque da trombeta houve no céu as grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Está vendo? Do seu Cristo, do rei que ele ungiu. E ele reinará para todo sempre. Reinará no mundo. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eres e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Lembra lá em Gênesis, que ferirá a cabeça da serpente? Ele toma o poder e reina. Neste momento, Salmo 2 acontece. Iraram-se as nações e vê a tua ira. E o tempo dos mortos para que sejam julgados, e tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos, aos que temem o teu nome, a pequenos, a grande, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Graças a Deus que está chegando o tempo de Deus destruir os que estão destruindo a terra. Vamos continuar orando. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Deus te abençoe e que você possa crer na palavra do Senhor, no testemunho que os profetas deram de Jesus, que anuncia Jesus como o futuro rei da terra, e esse mundo nosso será um mundo transformado, mudado, e o plano de Deus original acontecerá. Passe o que passar. Que Deus abençoe, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Ouvimos uma mensagem aí grandiosa da parte do Senhor.
e pautada nas Escrituras, como bem ensinou o nosso mestre, né? Que nós devemos crer nele como diz as Escrituras, porque fazendo isso, rios de água viva correrão no nosso ser, né? Graças a Deus. Vamos à oração final para que Deus possa abençoar aí a todos os ouvintes e que esta mensagem venha entrar nos corações. Vamos orar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Querido e eterno Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, me achego à tua presença nesse momento, ó Deus querido, em agradecimento ao Senhor pela palavra dos profetas. Por meio dela, ó Deus querido, o caminho, ó Deus querido, que nós seguimos, a compreensão que temos em Jesus é uma compreensão clara, nítida. Te agradecemos, ó Deus, porque nossos corações se enchem de esperança em sabermos que a volta do nosso Senhor Jesus está mais próxima, sim. Te damos graças por esse ouvinte que está sempre acompanhando a nossa programação, acompanhando os programas da Rádio Encontro com Deus. Abre o coração de cada um, Senhor, para que a palavra do Senhor, ó Deus, que ele possa, sim, causar a salvação dentro destas vidas. Te peço, ó Deus eterno, que a compreensão, ó Deus, que advinda por meio do Teu Espírito possa estar no coração de cada pessoa. Desperte pessoas, ó Deus querido, para esta verdade salvadora, para o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Te agradecemos por tua palavra nesta manhã. Ora, Deus querido, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão, ó Deus querido, atribulados, por aqueles que passam por lutas e dificuldades, por aflições. Estenda suas mãos, restaurando, Deus querido, a saúde de cada um, restaurando a paz, ó Deus eterno, em nome de Jesus. Te agradeço mais uma vez por esse programa, te agradeço mais uma vez pela oportunidade, te louvo, ó Deus querido, por tua palavra, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Considerações finais, ministro Lucas. Quero só, irmão, ser grato a Deus, agradecer a Deus pela oportunidade concedida a nós, convidar os nossos ouvintes a acessar nossos meios de comunicação para ter os programas anteriores. É uma sequência de programas, não é isso, cooperador Giliardi? Amém. E a cada programa eu creio que a compreensão das pessoas aumentará com respeito ao Evangelho glorioso que glorifica o nosso Senhor Jesus, o Evangelho que traz a solução para este mundo nosso perturbado. Convido Amém. a todos, acesse as nossas plataformas, as nossas mídias, né? E acesse ali e você terá a oportunidade de ouvir uma mensagem fundamentada naquilo que os profetas anunciaram. E demais, quero agradecer ao cooperador Giliardi por o auxílio, né? Que Deus abençoe você, a sua vida. E um abraço a todos os nossos ouvintes, saudação a todos, a paz seja convosco, tenha uma ótima semana. Louvado seja Deus. Então, em nome de Jesus, pode solicitar pelo número 85-8208-1787, 85-8208-1787, que ali nós estaremos repassando em nome de Jesus. Faço de suas palavras as minhas, ministro Lucas. Paz seja convosco. Encerramos o programa À Luz das Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Amém.